Bem-vindos ao novo programa Visão Alternativa com Paulo Pereira e Joaquim Jorge. Olá, está bom. Muito obrigado, Joaquim Jorge, mais uma vez por estar aqui connosco. Vamos começar por falar neste tema que já há umas semanas é muito importante e está a ser muito importante na sociedade portuguesa, que é esta ideia que o Pedro Passos Coelho de refundar, agora já diz que é reformar o Estado. O que é que nesta última semana se passou à volta deste tema e o que é que podemos... Eu acho esta maneira de fazer política absolutamente dramática e sem nexo. Isto é, repare, o Orçamento de Estado não está aprovado na generalidade. Não está aprovado na especialidade. Não sabemos se o orçamento pode ser aplicado devido a ter algumas incongruências e inconstitucionalidades. E já estamos a falar... Do orçamento de 2014. Não, 2015. Exato, 13 e 14, exato. Estamos a falar... Já estamos a falar nas próximas eleições de 2015. Isto é, fazer tudo depressa e mal, para depois, quem vier ou quem ficar ou nós ficarmos, vamos ver. Depois isto é, uma coisa dramática é este ataque sistemático à função pública. Eu gostava de clarificar isto para as pessoas perceberem. Há uma ideia completamente absurda que um funcionário público é um manguela, não faz nada. É errado. Um funcionário público, no início da sua carreira, ganhava pessimamente mal. A maioria dos funcionários públicos não tem ajudas de custo. Por exemplo, um professor, para ir dar aulas, estava aqui no Porto, ir dar aulas a Viana, é preciso que se explique às pessoas que não ganhavam um tostão. E é preciso que se explique às pessoas que se ficasse na cama, ganhava dinheiro. Isto é um absurdo de estar a dizer isto. Portanto, o que é que eu quero... Mas como é que se ficasse na cama ganhava dinheiro? Não percebi. Então, não gastava no dinheiro na deslocação. Mas também não recebia ordenado. Não, então podia estar doente ou qualquer coisa. Ou antigamente havia os artigos 104, 102, que eram... Ou 104, o artigo 4º, perdão, e depois veio para 102, não é? Percebe? Portanto, um dia que não fosse... O Joaquim Jorge está a dizer é que hoje em dia... Mas deixe-me acabar, funcionários públicos... Eu perco o raciocínio. Isto é, a ideia é um absurdo. Uma pessoa no privado, a maioria dos funcionários tinha outras benesses. Tinha ali o patrão em cima dele, mas tinha outras benesses. Isso era no passado. Está bem, mas estamos a falar do passado. Agora, no presente, quem está pior são os funcionários públicos, não são os outros. Aliás, retiraram o subsídio de férias e de Natal aos funcionários públicos e não aos privados. É preciso que se diga isto. Deixa-me acabar. Os privados têm o desemprego. Repare, no setor privado o desemprego... Não. É por isso que este debate vai ser interessante. Para 16%. Não. É que um funcionário público, um privado, tinha ajudas de custo, carro da empresa, que esse carro era dado à pessoa e metia como despesa, férias, senhas, cupões. Um funcionário público nunca teve nada disso. O que é que tinha? Era ganhar menos e ter segurança no trabalho. Certo? Agora, deixe-me só explicar outra coisa. O salário médio na é muito menor. Isso é superior. Não é. Isso é estatística. Ao salário médio do setor privado. privado. Agora é, mas durante muitos e muitos anos não foi. Portanto, o que é que acontece? O funcionário público é uma pessoa que é o alvo a bater. Porquê? Porque em vez de se pensar em cortar nas instalações... Na despesa supérflua. Não, é que há uma coisa que é preciso... Eu fico nervoso com isto. O governo é funcionalismo público. Então que corte, o primeiro exemplo que deve dar é cortar 30% no seu ordenado. É o que fez em Itália, é o que fez o francês, é o que fez o japonês, é o que faz qualquer pessoa de bem. E cortar nos assessores e consultores que trabalham para o próprio governo. Menos carros, menos cartões, tudo, menos governo, percebe? Porque se estamos aqui com um governo em que o FMI é que manda aqui, não leva mal. Depois, há aqui várias propostas que eu tinha a fazer, porque eu já percebi o que é que vão fazer dos funcionários públicos. Deixa-me só... Um funcionário público do quadro de nomeação definitiva não pode ir para o desemprego. Isto tem que se explicar muito bem aqui às pessoas. Houve muitos funcionários privados, olha, posso lhe dizer, não vou falar em nome, jornalistas e outros, de grandes empresas que recebiam uma indenização aqui de 100 mil euros, 200 mil, vinham embora, tinham um subsídio de desemprego durante aquele tempo todo, que não era até 1.000 euros, era muito mais, e depois arranjavam um emprego noutra empresa. Certo? Sim, no passado. Há poucos anos, 5, 6 anos, 7. No boom económico. Mas agora não, um funcionário público que sai do Estado não tem emprego. Não tem emprego. Mas deixe-me só acabar, para as pessoas perceberem. Nomeação definitiva. Um funcionário público, seja qual for, médico, professor, engenheiro, gestor, enfermeiro, etc,
não vai ter possibilidade de ir para o subsídio de desemprego. Vai para a mobilidade especial. Eles tiveram um cuidado de, antes, no Código de Trabalho, alterar a mobilidade especial. O que era? Nós ficávamos a ganhar. Nós, porque eu sou funcionário público. Eu assumo, claro. Portanto, ficava a ganhar o mesmo durante 2 meses e depois 90% durante 1 ano e depois passava a ganhar 70 e tal %. Agora não. Agora vai passar, passado uns tempos, a ganhar 50%. E não tem subsídio de desemprego. O que é que eles vão pretender fazer? Isto é a minha antevisão. É mandar embora as pessoas. Ou obrigá-las elas a saírem. Sim, porque vão rever a mobilidade especial, o dinheiro que dão. As pessoas vêm embora, há uma rescisão, como eles querem. É que um funcionário privado, atualmente, para rescindir, recebe, no mínimo, se tiver 30 anos, 100 e tal mil euros. E o público, é 50 mil, 48 mil, já viu? O que é que isso dá para vir até ao fim? Então a minha... Não dá. Não, é porque a questão fundamental que temos que pensar sempre é onde é que estão os empregos para a tal reestruturação, não é? Se vamos reestruturar, ou refundar, ou reformar, mas em paralelo não há capacidade de resolver o problema do desemprego e do aumento de desemprego, não vamos conseguir refundar nada. Mas repara, o problema é este. Se querem fazer isso, isto é como mandar umas pessoas para um corral. Há dignidade. A maioria dos privados teve uma pré-reforma. O que era uma pré-reforma? Ia, em vez de o mandarem bancários, CTTs, grandes empresas... No passado. Mas é um passado recente, é por isso que eu olho para o vizinho do lado e teve tudo. Eu não tenho nada. É verdade. Tem que haver aqui um período de transição para funcionários públicos com mais de 55 anos. É o mínimo. O que se pode fazer, aplicar, é, por exemplo, uma pessoa como o meu filho ou o seu, que vai para a função pública e já sabe com o que pode contar. Agora eu não. Não podemos quebrar este elo. O Joaquim Jorge, que idade é que tem? 55 anos. Portanto, sou professor há 33. Desculpe lá, eu não vou andar a pedir. Agora, eu proponho aqui várias coisas. Repare, isto faz-me rir. No Conselho Económico e Social, por acaso está lá o Peneda, que eu até gosto. Repare, ele já teve um emprego, agora tem outro. Tem vários, sempre teve vários empregos. Eu sou contra a acumulação de empregos na função pública, seja de que tipo for. Função pública ou parapública, não é? Exato, porque eu nem quero falar das empresas públicas que dão prejuízo. Se são públicos, se essas são empresas privados. dão prejuízo, esses empregados é que têm que ir embora, não sou eu, não é? Repare, pensões, rever as pensões. Mas é para trás. Deixa-me só... Repara, antigamente as pessoas eram muito inteligentes, não faziam descontos. Nos últimos 10 anos faziam e vinham com uma reforma brutal. Acabar... Temos que ver pensão a cada um. O acumulado, temos que ver que isto acumulou. Isto é tão fácil, mas é tão complicado. É pegar no bolinho que há do dinheiro e distribuí-lo devidamente. Mas com regras que sejam iguais para todos. Outra coisa, por exemplo, uma pessoa tinha um cargo público ou um cargo numa empresa e vem com o dinheiro que estava a ganhar nesses 2 anos e não do que descontou. Está errado. Só tem direito à reforma pelos descontos efetuados. Mais nada. Mas isso dá trabalho. Não dá muito, porque hoje em dia inventaram-se os computadores que fazem isto no instante. Paulo, mas aí é que deveria de haver uma comissão para tratar disso. Exato, mas não vão tratar. Porque hoje em dia, mesmo com, digamos, alguma desorganização que possa existir na Caixa Geral das Aposentações, que aí praticamente está tudo informatizado desde há muito tempo, e na Segurança Social, é perfeitamente possível que todos os contribuintes para a Segurança Social e para a Caixa Geral das Aposentações saibam exatamente quanto é que descontaram. É que aqui nós temos fama que só dizemos mal. Mas depois, a pensão só se deve receber aos 65 anos. Exatamente. Igualmente para todos. Se quer trabalhar noutro, acumula. Não vem com a reforma antes. Portanto, quem não estava... Outra coisa. Muito acabar bem. Com as subvenções estatais. Isto é, uma pessoa era político ou exerceu um cargo e está reformado e agora nem é Presidente de Câmara, por exemplo. Não estou a atacar ninguém. Isto é uma utopia até 2. Isto é gozar com quem não tem nada, porque se não há dinheiro para pobres, se não há dinheiro para o desemprego, não há para a saúde. Repare, é que tudo que gira à volta do governo dever-se-ia poupar, em tudo, em tudo. Aqui sempre... há tempos criticaram-me de eu dizer que era preciso poupar a luz e que era um património, mas eu quero lá saber disso. Desligam as luzes, mais nada. Claro. Percebe? Depois, os exemplos de prática, isto é que tem que haver uma transição. Porque se querem fazer isso, é preciso que se diga que quem nos dá essas ordens que é o governo... Mas fazer o quê? Fazer o quê? Não percebi agora.
É que tem que haver uma transição em que pessoas que estão muito perto da meta, isto é, com 55 anos ou mais, tem que haver umas condições de salvaguarda de direitos adquiridos. Não ficam com todos, mas devem ficar com parte, senão há uma explosão social. Não há hipótese. E, digamos, é um pouco imoral isso tudo. Mas também é imoral e pouca gente se fala. Eu penso que a própria sociedade portuguesa está pouco sensibilizada para a questão do desemprego no setor privado, que é enorme. Não há nada que temos que crescer. E isso há aqui propostas, mas eu vou falar nisso e o Paulo também está... Outra coisa, os fundos estruturais, se vier, não é para fazer mais estradas, é para ajudar a fazer restrições amigáveis com os funcionários, quer públicos, quer privados. Isto é, uma forma de dar emprego era uma pessoa que tivesse 40 anos e meio de desconto, independentemente da idade, que tem mais de 60 anos, é evidente, vinha-se embora, dava lugar a outro. Porque na função pública, repare, quem é o provedor da justiça, com todo respeito, são pessoas já com alguma idade, que já estão reformadas e acumulam um cargo, já não têm energia, força, é preciso de gente nova. É verdade. O que é isto? Portanto, uma das soluções seria, digamos, pessoas com mais de 40 anos de descontos. Não sei porque é que é o meio. É para copiar os franceses, eu gosto. Eu, por acaso, como sou engenheiro, sou um bocado fanático por números redondos. Pronto, 40. E, portanto, uma pessoa que fez esses descontos... 40 anos de desconto, acho que é suficiente. Se querem mandar embora antes, é com uma pré-reforma, porque um funcionário público é preciso que se explique. Se fizer uma rescisão, não tem depois direito à DSE e à saúde. Não tem direito a subsídio de desemprego, porque há muita gente que rescindiu no privado. É preciso que se explique isto. Receberam uma quantia, 40 a 50 mil euros. De indenização. E depois teve até a 31 de dezembro de 2011, 3 anos de subsídio de desemprego. Sim. No fundo, recebeu outro tanto. Um funcionário público não tem que se remodelar isto, explicar para as pessoas chegarem ao fim da meta com o mínimo de dignidade. Se não fizerem isto, há uma explosão social, deixe-me só dizer isso. Há aqui uma vai coisa haver que eu não problema. Entendo. Você vai ver, vai haver uma tragédia em Portugal. Mas, mas há aqui uma coisa que eu não entendo, que é o seguinte. Como é que no último mês ou nos últimos 6 meses se fala tanto que é necessário reduzir o número de funcionários públicos e neste ano e meio, quase ano e meio de governo, continuou a haver contratação de funcionários públicos? Ou seja, em vez de, digamos, uma das hipóteses mais simples seria que à medida que se há tantos funcionários públicos como diz o FMI, diz o Vítor Gaspar e diz o Primeiro-Ministro, então porquê é que contratam funcionários públicos? Não, porque eles querem acabar com a escola pública, querem acabar com a saúde pública. Não, mas contrataram, ou seja, neste último ano e meio... Mas querem acabar... Porque quem é do privado... Mas se calhar querem que saiam uns e que entrem outros. Não, querem que saiam esse e depois fecha-se escolas e depois abre-se no privado. Mas o problema está aí, percebe? Mas neste caso é mais complicado e mais simples, porque aparentemente não há grande excesso de funcionários públicos. Porque se houvesse, então não teria todos os reformados não teriam sido substituídos. Repara, é que há aqui uma coisa que as pessoas... E tem substituído, basicamente, quase todos, mais de metade das pessoas que se reformam da administração pública e equiparada, são substituídos por novos. Então há excesso de funcionários públicos, mas eles depois, quando vão para a reforma, são substituídos por novos. Não sei. Percebe-se pouco isto, eu não entendo isto. Por acaso, na próxima semana vou ver se consigo trazer um detalhe maior dessa questão, que é, nos últimos 2 ou 3 anos, quantos novos funcionários públicos entraram e quantos reformaram? Não entraram muitos, saíram muitos. Estão a sair mais que aqueles 2% que pedem. O problema é que estão a preparar as pessoas para um grande desemprego e é preciso que se explique os funcionários públicos de carreira. Não é comum que está contratado a prazo. Não tem subsídio de desemprego. Deixa de ter... Os privados sempre foram os privilegiados. Foram. Sim, mas... Em muita coisa, desculpe. Mas não passa essa ideia. É isso que um funcionário no privado, numa empresa, sempre ganhou muito dinheiro. Nos últimos 4 anos, não. Nos últimos 4 anos... Mas até lá ganhou. Ganhou quem ganhou. Então o que é que o funcionário público tem a mais? Foi manter o emprego, coitado. A definhar-se no emprego, acredito. Mas isso é um pouco o que estamos aqui a falar, é exatamente esse debate de refundar ou reformar o Estado. Eu estou a dar mas a o minha Vítor opinião. Gaspar ontem diz que isto tem que ser feito, mas tem que ser feito rapidamente e em fevereiro
já tem que haver uma decisão final para entregar à Troika. Ou seja, um debate que há 20 anos ou 30, ou 20, mais de 20 anos não se faz, o Ministro das Finanças diz que tem que ser feito em 2 meses. Ele que fala com o Cavaco Silva, mesmo o Cavaco sem falar, vai ao Facebook, mas eu não vou ao Facebook dele. Como é que é possível, discutir isto em 2 meses? É fácil, porque estamos em ano muito perto das eleições autárquicas de setembro de 2013 e aproximam-se vertiginosamente as eleições de 2015 e há uma sondagem que arrasa completamente o PSD e que não se fala na opinião pública. O PSD então já está naquela tabela que eu tinha dito, abaixo dos 25%. E o PS somado já dá mais votos. Porque há muita gente que não gosta do seguro. Mas como é que o Ministro das Finanças, que também é Ministro de Estado, ou seja, é quase um Vice-Primeiro-Ministro, pode dizer estas coisas? Não disse em Portugal, disse em Berlim. Pronto. Pronto, está tudo dito. Mas aparentemente vai haver o Ministro Relvas, que na prática também é o Vice-Primeiro-Ministro, diz que que é até junho. Não, mas é que o Relvas, com todo o respeito, é um homem muito mais Richelieu de acordo. Disse que tinham uma proposta que não era fechada, que iriam discutir com a sociedade civil. Sabe, quando dá jeito, fala-se com a sociedade civil. Mas então que é para fazer o que a sociedade civil... Mas vou entregar à Troika ou não, em fevereiro, esta proposta de redução... Não, eles queriam fazer este debate só no Parlamento, que é uma utopia. Devem vir para falar com as pessoas, não é? E levar propostas. Sim. Eu acho, por exemplo, porque eu já propus aqui. Sim, mas imagino que abrem o debate e que, entretanto, entregam mesmo a proposta à Troika no final de fevereiro. Não duvido nada disso. Digamos, uma incongruência. Mas, não seria de admirar... Não, um debate deste deveria demorar no mínimo um ano. Um ano, não é? Claro. Mas deixa-me falar aqui destas propostas do PS, que era propostas alternativas 500 milhões ao de euros para não se cortar, para as pessoas perceberem, não se cortar, não taxar o subsídio de desemprego em 6%, não taxar o subsídio de doença em 5% e não taxar as taxas moderadoras e o determinado tipo de medicamentos, que é propor a taxação de 100% dos lucros das parcerias público-privadas que ultrapassem os proventos definidos em contrato e ainda 20% sobre os juros e outros proveitos obtidos pelos bancos que financiaram esses projetos. E ia-se buscar aqui 120 milhões de euros. Segundo, taxar sobre os dividendos distribuídos a SGPS, que eram estimados em 250 mil euros. E outra que eu acho viável, que era o IMI baixar dos fundos de investimento imobiliário noutros 100 milhões. Baixar não, subir. O fim da isenção. Fim da isenção. Que eram 100 milhões, eram 120. Mas há outra proposta do CDS, aparentemente o CDS apresentou uma proposta de reduzir os subsídios aos partidos para as campanhas eleitorais e que o PSD também foi contra. Repara, então isto admite... Mas não há grande reação da sociedade civil a estas... Mas porque as pessoas deixaram de ler o jornal, com todo o respeito. As pessoas não têm dinheiro para comer, como é que vão ter a ler o jornal? Não passa na televisão este tipo de situações? Muita gente estas propostas alternativas? Não passou. Não passou muito, isso não passou. Não passou a sondagem em que o PSD está arrasado. Repare, admite-se não haver dinheiro para medicamentos para velhinhos. Isto não é populismo, isto é verdade. E haver 48 milhões de euros... Para a RTP? Para campanhas eleitorais. E para a RTP? Então, o senhor, para passar a sua mensagem numa campanha eleitoral, não pode usar as redes sociais e não pode fazer reuniões em isso é um problema que cada partido tem que ter. Mas como é que é o CDS propôs 50%? Aliás, o Ribeiro e Castro até propôs aquilo que eu já proponho há muito tempo, é zero. Zero, claro. E repare, pediu para taxar... Na situação em que o país está, como é que se justifica continuar a pagar para os partidos quando... digamos, o currículo dos principais partidos é tão fraco no crescimento económico do país. Mas eles não querem saber disso, porque eles estão no poder, vão continuar, nem que vote 10%, nem que tenham 5%. Claro, se não votarem em alternativo. Então, a Constituição está blindada, repare, portanto eles estão na maior, mesmo que vote o mínimo, aquilo está tão bem feito. Mas está na maior, mas também há um certo adormecimento da sociedade civil, muito parecido com o que houve nos últimos 2 anos, portanto, no segundo governo Sócrates, não tem havido manifestações. Onde já havia... Sim, tem havido manifestações. Paulo, porque as pessoas têm medo. Eu não tenho medo de tudo. Eu estou a falar das pessoas que não vão a manifestações. As pessoas com que eu falo no dia-a-dia... As pessoas têm medo. Não estão muito sensibilizadas... Porque acham que não vale a pena. Já não vale a pena lutar. Coisas. Porque já não vale a pena lutar. Sim, mas nisso acho que é inevitável. O Paulo está a falar que o nosso país, com todo o respeito, é um país de incultos. Nós temos o que merecemos. Eu não sei se é incultos, sei é que as pessoas não demoram muito tempo a reagir. E depois acabam por reagir, porque já é de tempo. o Sócrates, digamos,
até há poucas semanas das eleições continuava a ter sondagens que lhe davam um valor elevado nas eleições e depois teve uma derrota mas é que clara. O Sócrates dominava a comunicação social. E se calhar agora aqui podemos estar na mesma, apesar de que as sondagens aqui rapidamente deram uma penalização ao PSD. Não, agora... Mas essas sondagens serão realistas ou serão demasiado pessimistas? Não são nada, são verdadeiras e são muito mais que aquilo que são, não é? Por amor de Deus, o PS não sobe, é que quando o PSD deixa, devia subir o PS e o PS não passa dos 35. Mesmo não passa... Porque eles deviam repetir estas propostas até à exaustão. É um conselho que dou à oposição. Mas o Partido Socialista não é incisivo nessas propostas, lança-as e depois não... Não é incisivo e também há um domínio absoluto por dar só notícias de quem é poder. É muito difícil na comunicação social... mensagens, propostas alternativas. Porquê? Porque a maioria da comunicação social é dominada por grupos económicos. Eu já falei nisso dos comentadores. Repare que são sempre os mesmos, não é? Sim, claro. Por amor de Deus. São sempre os mesmos e dizem quase sempre a mesma coisa. Pois, mas eu já estou cansado de debates. Se calhar as pessoas também ficam cansadas. Mas procuro aqui e penso que o Paulo também dizer outras coisas. Quando, por exemplo, há programas que têm 3, 4, 5 intervenientes e chega-se ao fim do programa, não é útil. Os debates têm que ser com relativamente poucas pessoas e com o tema em discussão ser aprofundado, porque senão não se chega a conclusão nenhuma. Não, eu acho piada é esses comentadores falarem da crise, e agora ontem vi, assim desgalho e depois mudo logo de canal, sobre os funcionários públicos. É que esta gente fala em crise como se fosse num paquete. Em que pensam que no paquete vai tudo em camarote de primeira. É que há gente que vai em camarote de segunda, outros estão no convés e outros vão a nado. E outros vão a remar. Vão a nado. Mas o FMI também apresenta um relatório, digamos, um comunicado, é um pouco mais que um comunicado, mas é um pouco menos, com um relatório sobre esta última avaliação que esteve cá. Eu estive a ler o comunicado hoje ou ontem, e é mais do mesmo. Contrariamente, portanto, há aqui já várias pessoas e vários comentadores e vários políticos acho que até o próprio Passos Coelho está um pouco confuso, não com o FMI, mas com o BCE, mas basicamente a situação é idêntica, que é aparentemente a direção do FMI, a alta direção, que é a senhora Lagarde e mais algumas pessoas do topo da estrutura do FMI, estão contra esta austeridade excessiva e vão dizendo isto e vão escrevendo isto. No entanto, lendo-se este comunicado do FMI, é completamente ortodoxo e na linha da austeridade excessiva, que é surpreendente. Haverá 2 FMIs... Este FMI que vem cá a Portugal... É preciso ver a troika são 13. É preciso ver quem é que dá mais dinheiro. Quem empresta mais dinheiro é quem manda mais. O FMI não é uma parte... É um terço, exatamente. Não é tanto. E também... Sim, mas o FMI... Não, eu não percebo, sabe uma coisa? Mas como é que o FMI pode dizer uma coisa do topo, mas depois nas delegações regionais diz outra? A Lagarde apanhou aquele lugar porque o Sr. Strauss teve os problemas que teve, que era muito mais portanto, ela acaba político, por não mandar, muito mais económico, muito mais abrangente, com muito maior capacidade de entender o mundo e, portanto, foi pena os seus problemas pessoais, que não eram para ali chamados. O que eu tenho lido do que a Sra. Lagarde escreve sobre o FMI até é bastante, digamos, razoável o que ela diz. Aparentemente é que o que ela diz não é seguido dentro da organização. Mas já reparou, falam muito, mas não nos dão mais tempo, nem mais dinheiro. E repara, e outra coisa... É isso mesmo? Não, o comunicado do FMI diz precisamente isso, que estamos a ir bem, ou seja, faz amém com o relatório do lado da Troika, do lado da União Europeia, que estamos a ir bem quando temos um desemprego praticamente dos 16%. Mas nós e aquilo que mais... Eu estive hoje a ler coisas quando o Miguel Cadilho era Ministro das Finanças do segundo governo de Cavaco Silva, e estive a ler algumas coisas que ele escreveu, que ele publicou um livro. Eu estive a ver lá uns extratos na internet sobre esse livro. E é engraçado, há 25 anos atrás, 86, o Ministro das Finanças preocupava-se muito com o desemprego. Hoje em dia, o nosso Primeiro-Ministro e o nosso Ministro das Finanças não têm uma única palavra
onde denotem objetivamente preocupação com o desemprego. Eles não estão desempregados, não têm a noção da realidade. Eles vivem num imaginário. Mas em qualquer país o desemprego é sempre uma variável fundamental. Um problema grave. Basta ver na restauração o imobilismo do Pedro Passos Coelho. A restauração está a 23, fracasso a 13, as pessoas iam comer muito mais vezes fora e não dava tanto desemprego e havia muito mais empreendedorismo da restauração. Ele não quer ver isso. Se baixasse, ainda recebia mais imposto. Mas será por aquela ideia de que nós precisamos de conter o consumo? É isso que move? O que é que eu continuo o que o move são ordens de fora. Mas as ordens não têm espírito crítico? Não é espírito. Ele não tem capacidade de dar um murro e fazer com que as coisas sejam de outra maneira. Olha, sabe uma coisa? Eu às vezes recordo-me o que seria do Sá Carneiro se fosse vivo. Sim, mas esse é o tema recorrente de Sá Carneiro que eu acho que não... É uma daquelas se tivesse, coisas... eu gostava de saber. Sim, claro, mas isso não é possível. Há aqui há uma ideia também que tem-se lançado como alternativa final, como uma bomba atómica, digamos assim, que é nós sairmos do euro. Eu não sou muito a favor que saiamos do euro. Repare que na América do Sul, nos anos 80, era só austeridade. O que eu acho é que a política não está correta e penso que o Paulo concorda comigo, tem que haver aqui algum crescimento. Só austeridade não dá. Não funciona, obviamente. A América do Sul, o Brasil, reparem como está a evoluir, também pode ser uma bolha de sucesso aparente, não é? Mas quer dizer, o euro deveria continuar a existir e se nos deixaram andar a malta a fazer o que queria e os governos durante 20, 30 anos e agora querem em 2, 3 anos mudar tudo, tem que dar algum tempo. O próprio Medina Carreira, que não é propriamente um defensor das políticas do governo de Sócrates, pelo contrário foi sempre um dos grandes críticos, tem dito repetidamente que precisamos de mais tempo. Mas você está sempre a falar do Medina Carreira. Eu falei no Sá Carneiro, não gostou. Medina Carreira esteve lá e pouco fez. E só dá diagnósticos, não apresenta uma solução. Nunca vi. Não, uma solução que ele propõe é precisamente mais tempo e mais dinheiro para o ajustamento. Então está bem. Então estamos de acordo. Ele no último... Está a ver, não é preciso ser um grande economista. Ele é economista, ele é advogado. Pois, mas tem dito isto. Para terminar, o Futebol Clube de Porto continua invencível. O Porto, quer dizer, está imparável a nível de resultados e é preciso que se diga que cada vitória ganha perto de 1 milhão de euros, não é? E, portanto, dá sempre jeito. Depois dá jeito de passar para o outro lado, isto é uma máquina de fazer dinheiro. Espero que... Não é de fazer dinheiro, é de perder menos dinheiro. Eu vi a Espaços do Porto e também vi o Real Madrid, que foi super roubado com o Manchester City na segunda parte, porque o árbitro é italiano e não gosta do Mourinho. E é preciso dizer que o Mancini é o treinador do Manchester City e, por coincidência, é italiano. E, portanto... Houve aí um complô. Uma comunhão de interesses. Eu, por acaso, gostava que o Porto fizesse um bom resultado em Paris. Que o Paris Saint-Germain não tem nada a perder. Sim, pode jogar descontraído. E está lá o Ibrahimovic. Mas é das poucas... como é que se justifica este sucesso no futebol e tanto insucesso na economia? Por isso é que eu gosto de futebol. Eu gosto de jogar futebol. Eu não gosto de ver futebol. Mas é a única área em que nós nos impomos aos melhores países do mundo. Nós somos a 4ª potência em novembro na escala da FIFA. A nível de futebol temos 3 equipas nos 20 primeiros lugares, que é o Porto, o Benfica e o Sporting. Já viu? Onde é que nós temos o melhor treinador do mundo, para muita gente, e o melhor jogador do mundo? Eu gostaria de saber, em alguma disciplina, onde é que nós somos capazes de brilhar tanto. Mas e onde é que está o cerne da questão? Porquê é que nós continuamos a ser um país tão atrasado e que até se tem atrasado mais agora nos últimos anos? Para se jogar bem futebol, é triste dizer isto, é sempre em países atrasados. Repare que o Brasil agora evoluiu um bocado, já não é a melhor equipa do mundo. Portanto, futebol não é exemplo para o resto da sociedade. Somos uma espécie de latino-brasileiro. Temos jeito para jogar. Temos jeito para jogar. E não temos só o Ronaldo, temos outros grandes jogadores. Agora aquele rapazinho... Mas não haverá nada que se possa retirar do sucesso de futebol para o sucesso na política, no governo e no Parlamento? Claro que sim, devíamos seguir a linha do José Mourinho, acreditar, impor, exigir, ter horários, sei lá, tudo. E pronto, Joaquim Jorge, por hoje é tudo. Mais um programa Visão Alternativa. Até para a semana.